paz do Senhor a todos, um bom dia, e quem ainda não é cristão, um bom domingo de salvação, que a salvação possa te encontrar e que você possa abrir o seu coração e ouvir Jesus nesta manhã. Nós vamos dar início à nossa escola dominical, hoje de uma maneira diferente, devido a esta quarentena. Nós tivemos que mudar um pouco a nossa programação. E você que está assistindo essa escola dominical neste momento, vê lá certinho o seu horário, vem até a igreja, toma a sua ceia, participa da ceia. Está acontecendo também a Santa Ceia do Senhor agora pela manhã. E é isso. Vamos dar início à nossa escola dominical. Antes mesmo de tudo, vamos estar orando. E após a oração, nós já vamos passar para o louvor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós estamos aqui, Senhor Jesus, para ministrar a escola bíblica dominical, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor, e que a Tua presença possa ser grandiosa no nosso meio, Jesus. Venha, Senhor Jesus, modificar, Senhor, e transformar o nosso caráter, Deus. Derrama sobre nós, Senhor Jesus, a Tua presença e a Tua graça e a Tua unção, Senhor. E que nós possamos sentir a Tua presença verdadeiramente, Senhor Jesus. Fica conosco, Senhor, e fala conosco por intermédio dos nossos irmãos, Senhor. Eu te peço e te agradeço diante do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar a Deus nessa manhã com o hino de número 515. A lição que nós vamos estudar nessa manhã é Jesus Cristo e Missão nos Salmos. Você que ainda não adquiriu a sua revista, procure o seu líder, o seu supervisor e adquira a sua revista. O trimestre vai ser bem edificante, nós vamos estudar sobre o livro de Salmos e que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos louvar a Deus com o hino de número 515, que traz o título Se Cristo Comigo Vai. Amém?
oportunidade para o presbítero Eliel, que estará ministrando hoje esta aula, e que Deus os abençoe, que você possa abrir o seu coração e ouvir Deus falar com você. Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Estamos aqui em mais uma aula, da EBD. É a segunda aula desse trimestre, com o título Jesus Cristo e Missões nos Salmos. Já está com o seu caderninho na mão aí? Pegou a Bíblia? Já está com a sua revista? Tendo isso aposto, vamos juntos aprender um pouquinho da palavra do Senhor nessa manhã. Quero ler aqui o texto áureo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Salmo 22, 1. Verdade aplicada. Os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e o plano divino de alcançar os povos para todos o adorem. Os objetivos da lição. Hoje nós vamos aprender e vamos falar sobre como compreender as mensagens proféticas sobre o Messias, apresentar o sofrimento do Messias, destacar a missão dada para Cristo ao seu povo. Os textos de referência, você que ainda não tem a sua lição, está em Salmo 2. Acompanhe com a gente na leitura. Eu passo a ler o verso 1. Porque se amotina os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Verso 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, verso 3, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O Salmo 22, eu vou ler o verso 27. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações de nações adorarão perante a tua face. E a última referência, Salmo 110, eu vou ler apenas o verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Amém? Aqui temos umas leituras complementares, mas eu quero aqui já passar para o momento da oração. Nós temos um motivo de oração para nós orar para a nossa sociedade e pelos governantes do nosso país. E tenho a honra aqui em mais uma vez compartilhar esse ensinamento com o pastor André, e eu já gostaria que ele fizesse essa oração com a gente. Amém? Seja bem-vindo. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Quero aqui agradecer a Deus pela vida do presbítero Eliel, por esse convite. Quero dizer que é uma honra estar aqui ao seu lado para dividir um pouco mais de conhecimento que sim Deus tem nos dado a cada dia. Irmãos, você que está aí, o motivo de oração é para a gente orar pela sociedade e pelos governantes do país. Nós bem sabemos como está o país, como está o mundo, o caos que estamos vivendo. Então, nós devemos orar. Talvez você não é cristão, mas você tem aí a sua crença. Então, que você possa pedir a Deus, que você possa pedir para que Deus venha prover aquilo que for da vontade dele para nossas vidas. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, ó Pai, nessa manhã, nos colocamos diante de Ti, Senhor, para lhe apresentar, ó Pai, esse pedido de oração, Senhor, pela sociedade, por todos os povos, por cada ser humano, Senhor, que precisa de Ti e depende de Ti, Senhor. Meu Pai, nós bem sabemos o que o mundo está vivendo, o que o país está vivendo, o que a sociedade está vivendo, Senhor. E, meu Pai, nós pedimos a Ti a Tua provisão. Nós repreendemos todo o mal, tudo aquilo, ó Deus, que não provém de Ti, Senhor, toda maldição, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem tentado contra nós, nossas vidas e famílias, ó Pai, nós repreendemos agora, Senhor. Nós também oramos, ó Pai, pelos governantes desse país, ó Deus, pelo presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, pelos vereadores, ó Pai, por cada um que auxilia, Senhor, a sociedade. Meu Pai, que a Tua provisão, que a Tua mão santa de poder
possa estar sobre esse país, Senhor, sobre esse mundo, descendo aquilo que for necessário para a glória e para a honra do Teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado por esse momento. E nós oramos aqui, Senhor, acreditando que algo está acontecendo para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos como um povo, Senhor. Nós oramos a Ti, Senhor, porque nós precisamos de Ti nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, a introdução diz assim: nesta lição, estudaremos salmos messiânicos e missionários, destacando a mensagem profética, o sofrimento, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para todos os povos. O tópico 1 diz: profecias nos salmos messiânicos. O Salmos 2, escrito por Davi, conforme pode ser verificado em Atos 4:25, relata 3 profecias a respeito do Messias: a revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus, o triunfo do Filho de Deus, o reinado do Filho de Deus sobre todas as nações. Atos 4:25. Você que está na sua casa, se você puder abrir aí, livro de Atos, capítulo 4, versículo 25, diz assim: que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Ou seja, nós vamos ver aqui sobre a revolta da nação e do povo contra o ungido, ou seja, contra Deus. As profecias dos salmos messiânicos. O tópico 1 diz: a revolta do povo contra o ungido de Deus. O Salmo 2 começa com a seguinte indagação: por que se amotinam as gentes, ou gentios, e os povos imaginam coisas vãs? A palavra emotinar significa enfurecer-se, revoltar-se. Percebe-se no contexto que essa revolta é generalizada e depende da posição ou classe social do indivíduo. A revolta não será apenas dos povos, mas de reis e príncipes, em conluio, e são direcionadas ao ungido de Deus. O termo ungido aponta profeticamente para Jesus, o ungido de Deus. Em Atos 2:36, em seguida vamos ler também Atos 18:28. Várias passagens do Antigo Testamento que mencionam a unção são consideradas messiânicas por serem prenúncios de Cristo. Atos 2:36 diz assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Um dos motivos maiores da revolta de Cristo é o que acabamos de ler, porque eles bem sabiam que o Cristo que viria seria alguém diferente, seria alguém que traria algo novo para a humanidade. Isso aconteceu. E vamos ler também agora Atos 18:28. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Ou seja, a própria palavra mostrava quem era Jesus. Estamos aqui nessa manhã e nós vamos aqui fazer algo diferente. A gente vai partilhar essa palavra, essa lição. Eu quero aqui dar essa oportunidade para o meu amigo, presbítero Eliel, para ele discorrer um pouco do seu conhecimento a respeito da revolta do povo contra o ungido de Deus. Eliel, na sua visão, o que você entende o porquê da revolta dos judeus contra o Cristo, nosso Jesus? Aqui nós temos como ponto de partida, os salmos eles testemunham acerca de Jesus Cristo. E quando nós lemos aqui o ponto 1, a revolta do povo contra o ungido de Deus, é claro nós entender e saber o contexto do momento que estava acontecendo. Exemplo ali, a gente leu no Salmo 2, que é um cântico régio ou messiânico, isso é, um salmo que tem por objetivo enfatizar a vitória de Cristo, ou ungido de Deus, sobre as nações rebeldes e a implantação do reino eterno, além de revelar a soberania do Filho de Deus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nos oferece ainda a oportunidade de se enfatizar a tarefa missionária. Jesus, ele veio aqui na Terra com uma missão. E nós vemos que os Salmos ele está predizendo o que aconteceria com a descida de alguém que poderia morrer, de alguém que poderia salvar uma humanidade. Uma humanidade que havia se perdido em pecados
e não conseguia mais se voltar a Deus. Não tinha mais, perder a comunhão com Deus. E nós vamos aprender, no decorrer, nós vamos entender que a revolta do povo era quando chegasse Jesus e talvez o confronto ali da situação que ele estava vivendo naquele momento. É difícil. Se a gente trazer para os nossos dias hoje, se nós formos pregar para um jovem, por exemplo, o jovem ele vai dizer para nós que o quê? Não, eu estou novo, eu quero curtir minha vida, eu quero primeiro aproveitar minha mocidade e depois eu volto para Cristo. Sim. Por quê? É cômodo para ele ir sem compromisso, fazer as coisas que ele faz sem compromisso e não ter alguém que fica ali talvez confrontando ele. Então, aqui a revolta do povo contra o ungido é baseado na transformação ou no confronto que Jesus, nessa missão que ele viria na terra, ele traria para a sociedade. E é nesse ponto de partida que nós vamos falar nessa manhã, que os salmos testemunham acerca de Jesus Cristo. Interessante que aqui nesse mesmo tópico fala assim, portanto Cristo enfrentaria uma forte oposição. É Lucas 13:14. Nós vamos ler aqui, vai falar sobre isso, né? Que é grande afronta, oposição. O nosso Cristo ele recebeu dos escribas, né, dos fariseus. Quantas vezes o nosso Cristo ele foi fazer algum milagre, ele foi afrontado por poder não curar no sábado, ou algumas vezes também ele foi para levar sua palavra ali no templo e perguntaram, quem é este? Não é este o filho do carpinteiro, o filho de Maria, de José, não é verdade? Então, isso era uma afronta, uma oposição contra aquilo que Deus fez em Cristo para nos trazer a paz que nós tanto precisamos hoje. Na verdade, então, Lucas, capítulo 13, versículo 14, diz assim, e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar. Neste, pois, vinde para ser curados, e não no dia de sábado. Ou seja, aqui já vemos uma grande oposição contra aquilo que Cristo veio fazer. Por quê? Porque aqui ele estava na lei, não estava na graça, na verdade. Então, ou seja, Cristo começou a fazer os milagres diferente daquilo que eles falavam. Eles não estavam apenas, começou não só a falar ou impor situações, ele agora começa a resolver aquilo que realmente precisava ser feito. Na verdade, Deus, então, é algo interessantíssimo que a oposição traz. Tanto é que tem vários aqui referências, podemos aqui ler, mas vamos dar seguida aqui. No contexto atual, é notória a revolta de governos, grupos e comunidades contra Cristo, o ataque direto aos valores cristãos, a morte e a tortura de missionários cristãos são exemplos, claro, da revolta contra Cristo. Ou seja, nós aqui do distrito de Potunduva, Jaú, São Paulo, nós somos privilegiados de poder pregar a palavra. Exatamente. Quantos países aí não podem pregar a palavra? Sofrem, pessoas são mortas, ou são obrigadas a negarem sua fé, ou negam a fé ou morrem. Na verdade, então a gente tem o privilégio. Nós não temos, assim, a gente até tem uma oposição, mas não somos igual aconteceu com Cristo. E só para concluir mesmo, até pegando um gancho da leitura que você fez em Lucas 13:14, a sabedoria de Jesus ao responder aqueles doutores da lei. Se porventura, se fosse, por exemplo, alguém do seu familiar, se eu curasse por ser sábado, você não queria a cura? Então, imagine o olhar daqueles doutores. Sim. Porque aí a gente vê a preocupação deles por guardar o sábado, mas não de ter uma libertação ou de ter uma cura. Então, às vezes, eles estavam presos ao sistema, preso àquelas as situações das regras, né, da antiguidade, ao invés de receber o milagre. E aqui Jesus chega quebrando o protocolo. E aonde que no caso eles vão contra Jesus, são opostos a Jesus, porque Jesus ele vem quebrando os protocolos. Então assim, quem que é esse filho do carpinteiro? Quem nunca ouviu falar, mas já arrebata multidões com os seus ensinamentos. É onde que Jesus começa a ter os opositores. Sim. Né? Podemos aqui também citar mais um texto onde fala sobre Marcos, se não me engano, no capítulo 5, que fala sobre o paralítico.
né? Que os 4 homens descem indo para o telhado e ali Jesus o cura, né? E Jesus ali vê que eles estão arrazoando em seus corações contra aquilo. Ele pergunta: o que é mais fácil? Dizer a ele: perdoar seus pecados, ou levanta, toma tua cama e anda? Então, ou seja, para mostrar que realmente eu tenho poder e autoridade aqui na terra, toma tua cama, levanta e anda. Então, ou seja, com essas atitudes que Cristo está fazendo, então ele começa aqui a criar oposições contra a sua vida, contra a sua pessoa. Então essa é uma das revoltas devido ao seu chamado a ser ungido, às profecias de Cristo. Vamos lá para o 1:2. O triunfo do Filho de Deus. Percebe-se que a revolta e o conluio dos reis, príncipes, povos e nações, relatadas nos Salmos 2, de 1 a 3, tinham por finalidade romper as ataduras do Messias. Rompamos, ou seja, removamos ataduras e cordas. Não querem o domínio e o poder sobre eles. Retrata aquele que não se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. Contudo, o texto informa que o conluio e revolta não subsistirão, pois o Messias triunfará. Vejamos-a. Os sábios e entendidos serão confundidos. 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 20. Haverá triunfo sobre os arrogantes. Olha lá que vai falar sobre a sabedoria. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Ou seja, olha só aqui, né, a finalidade, o triunfo de Deus chegando sobre essa terra. Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Ou seja, aqui nós vemos o triunfo de Deus sobre a terra, eliminando a sabedoria, não é verdade? Ou seja, como aqui a gente já falamos aqui, no templo eles tinham suas leis, eles tinham seus dogmas, né, as suas doutrinas. Então, podia, não podia, eu tinha uma renda financeira melhor, eu poderia fazer alguma coisa. Agora Cristo aqui, ele vem humilde, ele vem para esse mundo, né? Ali para Israel, em um jumento, ele entra naquela cidade, não é verdade? E mesmo assim ele foi aplaudido, hosana nas alturas, né? Bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor. Então, ou seja, aqui nós vemos o triunfo de Deus, do Filho de Deus sobre essa terra. Então, qual a sua visão, Eliel, sobre esse triunfo? Aqui mesmo pelo que o escritor deixou para nós como base, aqui ó, segundo Spurgeon, o Senhor deu o seu ungido a vara de ferro com a qual ele fará em pedaços as nações rebeldes. E apesar da força imperial, eles não passarão de vasos de oleiro facilmente despedaçados com a vara de ferro que está na mão do onipotente Filho de Deus. Aqueles que não se dobram serão quebrados. Os vasos de oleiro não serão restaurados caso sejam quebrados. A ruína dos pecadores será incorrigível se Jesus os golpear. Então aqui, o triunfo do Filho de Deus não vai ter nada que vai fazer parar. Porque nós sabemos que Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. E nada, quando vira esse triunfo do Filho de Deus, nada vai fazer parar. Aqui no texto, eu só gostaria de ler uma referência, Ezequiel 33:11. Prepara aí, por favor. Vou ler aqui. Aquele que habita no céu se ira, o Senhor zombará deles. Então lhe falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Deus responde à revolta das nações rindo e zombando. Em lugar algum vamos ver Jesus rir e zombar daqueles que o honram, nem mesmo diante da morte do pecador. O senhor pode ler para mim, por favor, pastor André? 11. Disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Continua?
Só esse, por favor. Aqui a gente vai ver o quê? Quando nós olhando para esse texto, até mesmo a referência que eu li aqui, que é em Salmos, verso 2, do 4 ao 5, ele vai dizer que Jesus zomba ou até mesmo ira. Nós apenas, às vezes, conhecemos, por isso que a gente sempre tem que conhecer e querer conhecer o nosso Deus. Porque às vezes nós olhamos, mas Deus é amor, Deus é bonzinho, Deus é meu Pai, Ele é meu Criador, e às vezes esquecemos que também Deus se ira. E a sua ira, ai do homem que cair na mão de Deus na sua ira. Porque assim, às vezes as pessoas acham e ficam prolongando, procrastinando isso, porque eu vou quando vir mais para frente, quando eu ficar mais velho, mas às vezes Deus está dando esse tempo para a pessoa se achegar a Ele, mas esse tempo passa. E é onde que, às vezes, muitas situações que as pessoas fazem e a ira de Deus vem contra essas pessoas. Aqui mesmo na Bíblia a gente vê algumas histórias, Entretanto, diante daqueles que deliberadamente se levantam contra ele, contra o seu ungido ou contra os seus filhos, Deus não somente se ira e zomba, mas também responde com ira e furor. Na história, alguns reis, príncipes ou imperadores que perseguiram aos cristãos tiveram mortes cruéis. De um, os olhos saíram da órbita, outros foi estrangulado, ainda outro morreu afogado, pelo menos 2 se suicidaram-se, 5 foram assassinados pelos servos Julião, o apostata, por exemplo. Levantou a sua espada para o céu e desafiou ao Filho de Deus, a quem zombava de Galileu. Mas quando caiu moribundo, gritou para o céu dizendo: Tu venceste, Galileu. Horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Aqui a gente vê alguns reis, alguns imperadores que se voltaram contra Deus, e a ira de Deus veio com furor sobre a vida dessas pessoas. Então, meu irmão, você que está nos escutando nessa manhã, venha com amor, não deixa vir no dia da ira do Senhor, porque Deus é amor, mas também Ele é fogo consumidor. Então aqui nós vemos vários exemplos, até mesmo se a gente trazer para os nossos dias, muitas pessoas que desafiavam Deus, que hoje não resta nem a história deles para contar. Então é esse ponto que nós trazemos aqui, o triunfo do Filho de Deus. Nada pode parar quando Deus decide fazer algo. Homem algum, posição alguma pode impedir aquilo que Deus quer fazer. Amém? Amém. O tópico 1.3 diz assim: o reinado do Filho de Deus. O decreto divino estabelece o reinado do Filho de Deus. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. O decreto divino, escorçado nos versos de 7 a 9, profetiza o ofício real de Cristo. O exercício desse ofício por Cristo está mais detalhado no Novo Testamento. Em relação ao universo, Cristo passa a governar o mundo. As nações serão reunidas em volta dele. O seu reinado é extensível à igreja, conforme podemos verificar em Efésios. Cristo, como Filho de Deus, assumiria a propriedade das nações, não apenas os judeus, mas também os gentios e os confins da terra. Por fim, aqueles que não aceitarem o Messias sofrerão duro juízo. Para nós aqui adiantarmos aqui, foi como Eliel falou, sobre o juízo. Sobre o quê? Sobre nós pensarmos no dia quando chegar a nossa vez. Porque quantas vezes Deus fala conosco, quantas vezes Deus usa pessoas para falar conosco. Há um ditado popular que as pessoas dizem aí fora, dizendo assim: se eu não vir pela dor, pelo amor, vou pela dor, né? Só que mal sabe a pessoa que a dor, isso não é bíblico, mas isso é um fato que as pessoas falam aí fora, um ditado popular que as pessoas falam aí fora. Mas muitas vezes Deus cria situações em nossas vidas, permite, pela nossa vontade, que nós vamos a lugares
que ficamos enfermos ou alguma situação difícil na nossa vida que nós já chegamos a Deus. Eu, por exemplo, tive muita oportunidade, tive muitos amigos que eram cristãos. Por exemplo, Moisés, estudei com ele desde criança. Teve o João, que é primo parente do pastor Júlio também, que era também meio que junto comigo ali. Então, quantos convites foram feitos para mim? E eu sempre neguei. E devido a algumas situações, minha mãe se converteu, meu pai se converteu, todo mundo em casa se converteu, só eu fiquei dando trabalho ainda. Ou seja, chegou um tempo que as situações que eu estava fazendo me levaram a conhecer a Cristo. E glória a Deus por conseguir ouvir a sua voz e ir para sua casa. Ou seja, então o reinado do Filho de Deus vai chegar uma hora que vai acontecer isso. A sua volta. Ele já veio como homem. Já veio como homem, já deu oportunidade, mas vai chegar um dia que ele vai vir buscar na sua igreja. Não é verdade? E nós? E nós? Como estaremos nossa vida? O que você pode assim, esclarecer, meio correndo aqui, Léo, porque o tempo já está indo, a gente não vai conseguir concluir essa lição. Aqui a gente vê que, a gente já falou, o Salmo ele relata, né, as 3 profecias a respeito do Messias, a revolta do povo contra o ungido de Deus, o triunfo do Filho de Deus e o reinado do Filho de Deus. Aqui a gente vê que nos Salmos ele já predizia o que está por vir, o que vai acontecer. Era uma profecia. Então assim, o porquê, como que naquela época, e nós estamos no tempo da graça hoje, as pessoas podem vir pelo amor, e às vezes as pessoas preferem, às vezes, cair no leito de enfermidade para vir. Então, assim, nós que somos cristãos, nós que seguimos a Cristo, nós temos o entendimento que é muito melhor, não existe lugar melhor que se está do que na casa de Deus. Sim. Não há lugar, prazer maior de nós fazer na nossa vida do que estar na presença de Deus. Que nós fomos salvos, nós acreditamos, nós confiamos, nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E nessa época aqui do reinado do Filho de Deus, a gente vai perceber o quê? O sofrimento. Ali muitas pessoas não vai ter oportunidade mais. Por quê? Já é a segunda vinda. Aqueles que era para se ser salvo já está com Jesus Cristo, reinando junto com Jesus Cristo. Eu vou ler aqui um resumo que eu fiz, bem rapidinho, para a gente não perder mais tempo. Acho que já perdeu um pouquinho, depois eu edito isso, tá? Na primeira fase, da sua segunda vinda, ele será recebido apenas por aqueles que aceitaram como Salvador, Senhor e Rei. Mas na segunda fase, Jesus há de reconhecer por todos como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então na segunda fase que Jesus voltar, todas as nações, todo mundo na face da terra vai reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador. E aqui a gente percebe que o quê? Todos vão de submeter ao seu senhorio. No reinado do Filho de Deus, todos, sem exceção, as nações mais rebeldes, os contumazes hão de curvar diante do cetro do Filho de Deus. Normalmente um rei não usa vara ou cetro de ferro, mas de ouro. Contudo, no texto em apreço, o texto que nós lemos, vemos que Cristo, para esmagar o poderio das nações, usará uma força implacável, representada pela vara de ferro, um instrumento de castigo e juízo sobre todos os reinos e nações rebeldes. Nem o anticristo, com todo o seu esquema, poderá evitar que isso se suceda. Ele também será fragorosamente derrotado pelo ungido de Deus. Nessa fase do reinado do Filho de Deus, imagine só, irmãos, nós reinando com Cristo. Aleluia. Nós ali sem sofrimento, porque nós permanecemos fiéis a Deus. Não queira passar por esse julgamento, não queira passar por esse momento na terra.
pessoas que se dizem os poderosos, os donos do mundo, as pessoas que acham que é mais que qualquer outra pessoa, vai se curvar diante do nosso Deus e vai dizer que só Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Aleluia. Então esse é o motivo que nós estamos aqui. Esse é o motivo que nós somos às vezes uns quadrados, né? Nós jovens, poxa, mas já, pensa em igreja, só vai na igreja, não sei o quê. Mas o quê? A nossa esperança é Cristo. E nós queremos reinar com Cristo. Amém? Amém. Eu quero aqui, irmãos, abrir um parênteses para você que está vendo esse vídeo. Eu quero dizer para você algo que Paulo escreveu. Hoje eu vivo. Hoje eu vivo. A melhor coisa que eu fiz da minha vida foi entregar minha vida para Jesus. Não é fácil. Não é fácil. Mas é prazeroso. É algo que nada pode se comparar. É aquilo que Paulo vai escrever, né? Que aquilo que os olhos não viu, aquilo que os ouvidos não ouviu, aquilo que ainda não desceu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém, aleluia. Então, eu fecho aqui parênteses. Faça a escolha hoje. Amém? Tópico 2. O sofrimento do Messias. Encontramos também no Salmo o sofrimento do ungido do Senhor. Salmo 22. Expresso de forma profética e tipológica, é também chamado de Salmo da Cruz. Esdras e Reginaldo escreveram que este salmo é citado pelo menos 7 vezes no Novo Testamento, todas com referência a Jesus Cristo. O 2.1. Sujeição ao abandono. Cristo sujeitou-se a um dos piores sofrimentos, o abandono. Cristo, no momento da crucificação, cita o Salmo 22, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo abre mão de sua glória para aceitar a punição que deveria ser aplicada aos homens, pois o pecado faz separação entre Deus e o homem. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3:13. Aqui nós vemos a sujeição e o abandono. Jesus, ele esvaiu-se da sua glória presbiterial. Ele deixou o seu lugar por direito, um lugar onde não tinha dor, e quando nós vamos para lá não vai haver dor, um lugar onde não tinha maldade, para vir a essa terra, né, passar por tudo que passou, para nos dar o poder de vida eterna, para trazer a paz que o mundo precisa. Muitas vezes nós não aceitamos, verdade? Eu queria aqui que você expressasse um pouco sobre o abandono, sobre a sujeição ao abandono de Cristo. E hoje nós estamos num dia propício, né? Um domingo de Páscoa. Quantos hoje muitos se preocupam em comprar chocolate, comprar ovo, mas não pensa ou não faz uma reflexão do que essa data significa. Aqui, essa frase nos mostra o quê? Quando Jesus exclama lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui essa frase mostra toda a intensidade de dor que ele suportou ali. Mas é preciso dizer que ele não diz a respeito propriamente do sofrimento físico de Jesus. Muito embora seu sofrimento físico tenha sido imenso, essa frase diz respeito ao inimaginável sofrimento da separação do Pai que o Filho teve de experimentar. Imagine Jesus, como o pastor André disse, né, pastor André? Jesus esvaiu da sua glória, ele estava junto ao Pai, ele saiu, despiu da sua glória e desceu aqui na terra para expressar o amor de Deus pela humanidade, para sofrer, para morrer em nosso lugar. E nesse momento da cruz, ele se vê. Algumas pessoas vão dizer que, até algumas pregações eu já escutei falando, que o Pai vira o rosto para não ver o sofrimento de Cristo. Mas aqui, ó, a gente vai ver que o quê?
Jesus, de tanto sofrimento, ele experimenta a maior dor da sua vida terrena, que foi o abandono. Os discípulos dele o abandonaram, não estava mais ali em volta à cruz, mas os anjos o adoravam. Mas o porquê que Jesus sentiu esse sofrimento do abandono? Aqui ele diz, por toda a eternidade o Filho havia desfrutado do mais perfeito e pleno amor em seu relacionamento com o Pai. Mas na cruz ele teve de ser abandonado. Como eu disse, alguns chegam a dizer equivocadamente que o Pai não suportou ver o sofrimento do Filho na cruz, e por isso virou o rosto. Mas isso não passa de um emocionalismo barato. Tipologicamente, isso significa que ele estava recebendo sobre si todo o peso, toda a ira da justiça de Deus por nossa causa. Olha só, acho que o maior sofrimento de Jesus foi nessa fala, por ele estar sendo sobrecarregado de todos os pecados. Nossa, meu, seu, pastor André. Sim. E eu achei incrível que as pessoas não conseguem ter esse entendimento, não conseguem enxergar que Jesus, o sofrimento que Jesus teve por nós naquela cruz. E aqui, então portanto o Pai o abandonou literalmente, porque Jesus havia sido feito pecado. E o pecado implica na separação de Deus. É esse momento crucial que Jesus teve de abandono. É por ele se fazer pecado por nós. Jesus não pecou, ele se fez pecado por nós. E é isso que Deus, ele dá essa conotação de abandono ou de separação nesse momento, porque Deus não comunga com o pecado, Deus não faz parte com o pecado. E aqui, assim, quando Jesus pronunciou essas palavras, ele realmente estava abandonado. Ele estava completamente separado do Pai. Se alguém pode dizer que sabe o que realmente significa o abandono de Deus, essa pessoa se chama Jesus Cristo. E às vezes na dificuldade de nossas vidas, nós temos a capacidade, como seres humanos pecadores que somos, de olhar ou até mesmo falar que Deus nos abandonou. Erroneamente nós falamos essa frase: Deus me abandonou, Deus não me vê, Deus não me escuta. Mas se tem uma única pessoa, a única que realmente sentiu na pele, por mais o sofrimento físico, mais espiritual, foi Jesus. Por esse momento da cruz ele sentia esse abandono. É muito forte, pastor André. Esse tópico aqui, eu confesso que eu tô aqui explodindo aqui, emocionado mesmo de tentar imaginar ou tentar compreender esse momento de Jesus na cruz, por saber, por ele se tornar pecado, por se tornar, na verdade, sobrecarregado de toda a humanidade, unicamente para morrer em nosso lugar. Sim. Esse é a maior expressão de amor, sem dúvida, no mundo. Foi o que Jesus fez por nós. E esse foi o real abandono do Pai, porque o Pai não comunga mesmo com o pecado. Esse foi o real abandono que ele sentiu, né? Mas se você for ver também lá no jardim, o próprio Cristo ele fala assim: Pai, se for a tua vontade, afaste-me esse cálice, mas todavia, faça a tua vontade. Exatamente. Então, ou seja, ali foi um princípio de um sofrimento, de um abandono, mas aqui foi a conclusão. Só que eu vejo Cristo, André, vejo Cristo olhando para nós, seres humanos, falhos, pecadores, mas que precisavam de oportunidade. Daquilo que Adão perdeu lá no jardim. Daquilo que Adão e Eva, infelizmente, entrega no jardim. Então aqui eu vejo algo de Cristo fazendo assim, por mais que ele foi abandonado, por mais dores que ele estava sentindo. A palavra que mais me comove é que no final do capítulo ele fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então aqui nós vemos realmente um amor como fala em João 3,16, né? Que é um amor pela humanidade.
verdade? Entregou o seu único filho, né, para dar oportunidade de vida. Que pai faria isso? Nós vemos exemplo também de Abraão. Abraão entregando seu filho Isaac, quando ele sobe para o altar e fala assim, pai, o filho fala para ele assim, pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, mas cadê o cordeiro, cadê o holocausto? Aí você imagina a tipologia de Cristo. Abraão levando seu filho, o seu único filho, uma promessa, e colocando diante do altar e o sacrificar. Aí o anjo brado do céu fala assim, não toque no menino. É a providência de Deus. Irmãos, eu não sei se vocês estão sentindo o que a gente está sentindo aqui, mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele tem um amor por você tão grande, mas tão grande, que nós muitas vezes não sabemos e não compreendemos aquilo que Jesus realmente tem para nós. E eu aqui, não porque a gente está aqui dando aula não, mas a gente está se sentindo amado de coração. Aleluia. Glória a Deus. A presença de Deus aqui, ela é real e verdadeira. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos ao tópico 2.2. Zombaria e desprezo. Salmos 22:6 ressalta: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Denota-se na presente passagem o completo esvaziamento de si, comprovando o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2:6-7. Quando Cristo assumiu a forma de servo, como profetizou Isaías, tão desfigurado que nem parecia um ser humano, foi ridicularizado pelos homens, conforme pode ser verificado por suas declarações em Marcos e pela atitude de um dos ladrões que estavam na cruz. Lucas 23:39. Olha a gravidade, né, que ele passou também diante da sua morte. Lucas 23:39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Olha para você ver, até no momento onde ele estava se entregando por nós, ele foi zombado. A pessoa estava no mesmo quadro como ele estava para ser ali crucificado por um ato que realmente ele tinha feito. Agora Jesus, ele foi levado ao madeiro como cordeiro imaculado, sem pecado algum, sem nenhuma mancha, para se entregar por nós. Olha que algo, olha que amor sem medida, é verdade. E a pessoa pega e fala para ele assim, os malfeitores que estavam pendurados blasfemavam, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Imagine o que Cristo sentiu nessa hora. Qual a sua visão relacionada a isso, presbítero Leão? A gente vê aí a capacidade do ser humano ao desprezo. Nesse momento que nós, imagine de todo o sofrimento físico que Jesus já tinha ali sofrido, as chibatadas. Eu acredito que às vezes tem pessoas que preferem levar um tapa no rosto do que ouvir uma palavra, né? Às vezes que confronta, uma palavra que machuca. Além de tudo que Jesus sofreu fisicamente, agora sendo zombado, até mesmo para aqueles malfeitores ali na cruz. E aqui, ó, um comentarista, ele diz aqui, ó, Dionísio, citado por Charles Spurgeon, afirma: verme assim calcado sobre os pés, pisoteado, maltratado, esbofeteado, cuspido, escarnecido e atormentado, de modo a parecer mais como verme que o homem. Olha só a comparação. Vejam que grande desprezo suportou o Senhor da majestade, que a sua confusão seja para a nossa glória, para o seu castigo seja para a nossa felicidade divina. Impacta sem cessar este espetáculo, ó crente, em sua alma. Ele aqui nos faz refletir esse momento de Jesus na cruz. Foi por você, foi por mim, foi por você, pastor André. Glória a Deus. E nesse dia, hoje, as pessoas estão aí comemorando uma Páscoa, comemorando aí com os
prazeres, os eleitos da vida, mas eu acredito que talvez mesmo não agradeceu a Deus hoje ao dobrar o seu joelho, pelo sacrifício que Ele fez por você na cruz, por tudo que Ele passou em nosso lugar. Então a cada dia, pastor André, acho que depois dessa aula, se nós já fazíamos, a gente vai fazer mais ainda. Porque, gente, isso é uma reflexão que a gente faz numa vida toda. E a gente passa, parece que um filme em nossa mente, tudo que Jesus sofreu apenas para que eu estivesse aqui hoje, livre, sem ter que fazer sacrifício. Pessoal, toda vez que eu pecasse, eu ter que pegar um animal e ir lá oferecer como sacrifício. Ele se fez isso, ele se fez o seu próprio sacrifício por nós. Então é o motivo de nós agradecer, é o motivo de nesse domingo nós dar um tempo para Ele mesmo. Entrar no nosso quarto, fechar a porta, chorar, ser um momento de gratidão a Deus, agradecer a Ele pelo sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Talvez se eu fazer uma pesquisa ou se eu perguntar para você, você já agradeceu a Deus, ou melhor, a Jesus Cristo, pelo sacrifício que Ele fez por você na cruz? Fica essa reflexão para vocês, que nos momentos difíceis da vida, você não fala mais que Deus te abandonou, que Deus não está vendo. Mas tudo tem um tempo determinado. E nada acontece na vida, em nossas vidas, nada acontece em nosso arredor se não está no controle de Deus. Às vezes nós estamos se perguntando o que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo no mundo, esse vírus que está aí dilacerando, acabando com a expectativa da sociedade, mas está no controle de Deus. Deus, com apenas uma palavra, Ele pode fazer cessar tudo. Amém. Mas esse é um momento que Deus, talvez, é o momento que Deus quer que o homem se chegue a Ele. É o momento que Deus está dando para a gente refletir. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para fazer missão, eu não tenho tempo de falar com ninguém. Agora você tem o tempo. Então, tudo nós temos que tirar uma lição. Amém? Eu quero aqui também, novamente, abrir mais um parênteses. A Bíblia ela é linda. Onde está? Aqui fala sobre o desprezo e a zombaria. Naquela cruz, Eliel, naquelas cruzes havia 3 pessoas. Cristo no meio, o ladrão que nós mencionamos aqui, que ele despreza Jesus e zomba, verdade? E havia outro ao seu lado, que era outro ladrão também. Falou assim, blasfemava, dizendo: se tu é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: tu nem ainda teme a Deus, e está na mesma condenação. Sabe, então aqui nós vemos aqui, para nós cristãos, um gás. Por quê? Nós vamos vendo aqui o sofrimento de Cristo, tudo que Ele passou por nós. Nós vemos aqui que vale a pena pagar um preço por alguém. Porque às vezes, você ouvinte, que é um missionário, você que é um pregador, você que é uma pessoa que faz a obra de Deus, talvez do seu lado tem uma pessoa que não valoriza aquilo que você está fazendo. Mas do outro lado tem uma pessoa esperando em você, como esse ladrão, que reconheceu a sua miséria, que reconheceu o seu pecado e exaltou o nome do Senhor. Por quê? Pela atitude que ele viu na vida de Cristo. Ele disse assim, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o quê? Só um pouquinho, por favor. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Ele falando para Jesus, falando para o outro ladrão. E Jesus disse, Senhor, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, sempre tem alguém esperando em nós. Cristo fez um papel, pagou um preço, nos deu a vida. E aqui nós vemos que pessoas estão esperando em nós, né? Em você, Leite, em você, Márcio, em você, Moisés, você, ouvinte, tem alguém olhando, esperando em você. Então hoje é tomar uma atitude. Amém? Vamos correr aqui?
Sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. O verso 22 dá início a uma declaração pública de alguém que não deixará de anunciar e louvar o nome de Deus. O escritor aos Hebreus usa este verbo para se referir a Jesus Cristo. O sofrimento, o desprezo, as afrontas não conseguiriam impedir o ungido de Deus, Jesus Cristo, de cumprir sua missão. Anúncio e louvor não serão abafados pelo sofrimento. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Tão satisfeito que chama os que foram santificados de irmãos, ainda que haja zombadores e escarnecedores, contudo, também há santificados e irmãos. Olha para você ver que o sofrimento, ele não impediu Jesus de fazer a sua missão. O abandono não impediu ele de fazer a sua missão. Quantas as vezes, dentro aqui nossas vidas, nós somos afrontados no nosso trabalho? Olha lá o crente, pensa que é alguém, olha o pastor, o presbítero lá. Na verdade, as pessoas procuram ver uma falha em nós para nos acusar. Na verdade, uma afronta, uma perseguição, e muitas vezes nós queremos parar. Mas nós vemos aqui toda a história de Cristo. O que Salmos contou muito antes atrás de Cristo vir à Terra. As profecias, né, que estão acontecendo, refletindo, mostrando quem era Jesus, o que ele faria. Na verdade? E nada pôde parar Jesus. Mas interessante que assim, Jesus como homem, mas ele também era 100% Deus. Sim. E ele já previa o sofrimento que ele ia ter. Ele pede ao Pai, se fosse possível, passar dele esse cálice. Mas era um cumprimento, era um plano perfeito de Deus. E aqui, às vezes, todo o sofrimento que Jesus sofreu, padeceu por nós, não foi motivo dele desistir. E às vezes, trazendo novamente para a nossa vida, qualquer, às vezes, dificuldade que nós enfrentamos, qual que é a primeira coisa que o homem faz, pastor André? Padre para a igreja. Às vezes, eu passei perto de você e não dei o paz do Senhor, daí você falta no culto, daí o pastor pergunta, o que aconteceu, pastor André? Passou perto de mim e não deu o paz do Senhor. Olha, desiste por tão pouco. Vamos ver depois que passar esse momento do vírus, mas por que você abandonou, você não está vindo nos cultos? Eu estava acostumado a ficar em casa, né? Então, a gente vai ver várias situações e a gente percebe que no nosso meio as pessoas desistem muito fácil. Às vezes a circunstância de sofrimento nem equivale a 1% que Jesus sofreu por nós na cruz. E ele não desistiu. Ele insistiu. Aqui, Davi promete louvar a Deus por sua salvação milagrosa. Jesus Cristo triunfou e cumpriu a sua missão sobre a morte e sobre o diabo. Suportar o castigo de Deus sobre os pecadores e ao cumprir a justiça requerida dos seres humanos. Então aqui a gente começou a ler aí o verso 22 com a sensação do desespero por sentir-se separado. Jesus, sentindo-se separado de Deus. Mas termina em adoração e gratidão a Deus. Lembrando que o salmista, esse salmo específico, o verso 22, na verdade, prevendo, era uma profecia dos acontecimentos que ia ocorrer, no futuro. E a gente vê já qual a história trazia, a aflição que trazia para quem o lia, ou até mesmo para Davi. Então, assim, você que está nos ouvindo mais uma vez aí, volto para vocês, não desiste, não pare. Por mais que às vezes você olha e não vê a luz está lá no fim do túnel, sim. E Jesus está te esperando de braços abertos. Você que ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, mediante a tudo isso que nós estamos escrevendo, às vezes nós não conseguimos talvez transparecer para você, mas nós estamos sentindo aqui sim uma presença enorme de Jesus. Unicamente, exclusivamente para dizer que Ele te ama. Não importa o que as pessoas te apontam, falam que você não consegue, que você não é. O que importa é que Jesus fez por você na cruz, e o que importa é que Ele pensa sobre a sua vida.
Então, meu irmão, não desiste da caminhada. Vamos seguindo em frente, que Deus nos garante a vitória. Amém? Estamos falando do tempo aqui. A plaquinha da subida, 7 minutos. Gente, nos perdoe porque tá tão gostosa a lição. Se a gente for abordar tudo aqui que Deus está nos dando aqui, que fala na menção aqui, a gente vai ficar 2, 3 horas aqui. Então a gente precisa correr aqui nesse tópico 3 aqui, a gente vai dar uma pincelada rápida. E se você quiser mais, eu te convido a ler a revista. Ou nos procurar nos bastidores, que a gente vai passar para vocês mais informações. Vamos lá, tópico 3, o sacerdócio real e os salmos missionários. Estudadas as questões relativas às profecias, ao sofrimento do Messias e o seu sacrifício, conforme o Salmo 2 e 22, cabe destacarmos alguns pontos frisados nos Salmos 67, 110 e 117. 3.1. Sacerdócio da ordem de Melquisedeque. O Salmo 110, 4, informa acerca de um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse ponto também é tratado em Hebreus 5:6, de acordo com Matthew Henry. Melquisedeque foi sacerdote no seu trono, e também o é Cristo. Zacarias 6:13, rei de justiça e rei de paz. Melquisedeque não teve sucessor, nem Cristo o tem. O sacerdócio dele é imutável. O sacerdócio de Cristo é incorruptível, sem pecado, conforme podemos verificar. Em Hebreus 4:15, sofreu tentações, mas não pecou, e tendo cumprido a sua obra, foi recebido em cima no céu. Quer falar o que ele é rápido sobre esse tópico? Rapidinho, para a gente só ter uma compreensão. Aqui a gente fala, na verdade, é uma comparação, uma analogia de Melquisedeque com Cristo. Então eu vou ler bem rapidinho, a gente nem vai explanar um pouquinho por causa do tempo, mas só para os ouvintes terem esse entendimento. Ó, a chave da interpretação está na identificação do Senhor no versículo 1 do Salmo lá 110, tá? Jesus afirma que neste versículo Davi estava falando de alguém maior do que ele próprio. Como nenhum filho comum de Davi poderia ser maior do que ele, o meu Senhor, do versículo 1, referia-se ao Messias por vir, ao Filho de Deus. Assim, este salmo narra uma conversa entre Deus Pai e Deus Filho, no qual o Pai concede ao Filho honras reais e sacerdotais. Embora Melquisedeque seja mencionado em apenas 2 passagens do Antigo Testamento, ele é um importante tipo de Cristo, o melhor e mais perfeito sacerdote. Em razão de Melquisedeque não ter registro em nenhuma genealogia, ele representa uma figura isolada, ocupando-se do sacerdócio. De sua ordem só se conhece ele mesmo do mesmo modo. Jesus é um sacerdócio eterno, sem igual. Por mais que nós vemos algumas figuras na Bíblia que fazem uma analogia com Cristo, mas o único que rompe, o único que é realmente o eterno, o real, foi Jesus Cristo. Amém? É só para dar um parecer, né, para vocês entenderem a citação de Melquisedeque aí no texto. Vamos seguindo. 3.2. Os salmos missionários. Após destacarmos os salmos diretamente relacionados à pessoa e característica de Cristo, compete observarmos que os salmos 67 e 117 estabelecem um dever missionário. Assim, o livro dos Salmos nos convoca não apenas para conhecermos a pessoa de Jesus Cristo e sua obra, mas por causa disso, clamarmos a Deus por misericórdia e bênção, sem contudo ignorarmos o propósito de Deus em abençoar todas as nações. Como revelado a Abraão, o texto do Salmos 67:2 revela esse propósito. Para que o verso menciona caminho e salvação, vontade de Deus, o padrão divino para o nosso viver e a tão grande salvação, há um interessante sequência. Somos abençoados para que a vontade de Deus e a sua salvação também sejam conhecidas por todas as nações, e assim o Senhor será adorado por todos os povos. Amém? Quer pincelar? Vamos
Vamos lá também, só para trazer o entendimento, tá? Eu sei que a gente já falou várias situações, mas só para ter o fechamento, para vocês entenderem também sobre os salmos missionários. Então, ó, os salmos também testificam o plano divino de alcançar os povos, reinos e nações para que todos o adorem. Tais salmos são objetos de propósito de ação missionária de Deus. Alguns exemplos, ó, esse Salmo 2, o Salmo 67, o Salmo 96, o Salmo 98, o Salmo 102, o Salmo 126. O Salmo 2, por exemplo, aponta os povos e nações, inclusive reis, príncipes, governantes e juízes da terra, não apenas como agentes da sua ira. O Salmo 2, do verso 1 e 4, mas também como passivos de misericórdia e graça do Senhor. Deus entende a sua graça e misericórdia a todos que trocarem a arrogância e revolta pela humildade, aceitam as advertências e os conselhos do Senhor em vez de rebeldia. O prazer de servirem ao Senhor Jesus em alegria, temor e tremor, em vez de fazerem amotinações. Aqui, ó, em específico, a gente está frisando mais o Salmo 2. Qual que é o melhor? Ser arrogante ou ser humilde? O grande exemplo que nos traz e fecha aí esse tópico é o quê? Que Deus quer, e a mensagem é clara para nós, trocar a arrogância e revolta pela humildade. Aceitar as advertências e conselhos do Senhor em vez de ser rebeldes. Essa é a mensagem, esse é o que nós aprendemos e que nós podemos colocar em prática a partir de hoje. Então, assim, às vezes nós, até mesmo em casal, né, às vezes um não dá o braço a torcer para o outro, para alguma situação, mas o que a palavra nos diz? Para nós ceder. Então, muitas das vezes, mesmo que você ache que está certo, o que nós temos que fazer? Ceder. Então, eu acho que fica uma lição clara aí, e específico, eu citei alguns salmos, depois você pode dar um reprise aí e fazer uma leitura deles, para você ter esse entendimento dos salmos missionários. Amém? E é interessante também, Léo, que isso aí abrange muito, né? Bastante. Toda a nossa vida, né? Porque podemos aqui citar nosso pastor Jader Dias, né? Pastora Giana. Ele nos discipulados, que são uma bênção na nossa vida, a gente tem crescido muito com isso. Ele sempre fala que nós temos o coração ensinável, né? Exato. O coração ensinável, ele, por mais que... Eu Bíblia fala assim que o Senhor ele repreende aquele que ele ama, né? Para nós não sermos filhos bastardos, não é verdade? Exato. Sim, sábios. Então, ou seja, o coração ensinável, ele recebe a repreensão. Ele vai saber a hora de falar, a hora de se portar, sempre, em qualquer situação. Aqui está falando sobre uma vida com Cristo, né? Mas a gente fala no cônjuge, a gente fala com pai e filho, no modo geral, não é verdade? Então vamos lá, para a gente finalizar aqui, o 3.3. O que todos os povos louvem ao Senhor. O Salmo 117, segundo Kidder Chaplin, faz parte do grupo de salmos identificado como Salmos Hallel, louvor, 113 e 118. O Salmo 117 é o menor de todos, contudo, é um chamado universal. Todas as nações, todos os povos, são dois os motivos apresentados: benignidade e verdade, ou misericórdia e fidelidade. A ênfase recai sobre o caráter de Deus e não nos feitos, em um tempo de tanto destaque, às vezes até demasiado. Quanto aos feitos humanos, é interessante refletirmos sobre o caráter, a essência. Deus é amor e fiel. O apóstolo Paulo citou esse salmo ao discorrer sobre o fato de Cristo ter recebido, enfatizando os gentios. Salmo 117 diz assim: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Ou seja, louvar a Deus em todo momento, né? Exato. No trabalho, em casa, no ministério, verdade? Principalmente. No oculto, no banheiro,
com pessoas ou sem pessoas, sempre louvar a Senhor. Porque assim, Deus é tão fiel para conosco, não é verdade? Se a gente fosse contar aqui agora, o tempo já estourou, mas dos feitos, não é verdade? Daquilo que Cristo fez por nós até hoje. E ainda vai fazer, porque eu creio até a sua volta, não é verdade? Para a gente finalizar, Eliel, qual a sua visão sobre isso? Então aqui a gente fecha, que todos os povos louvem ao Senhor. No último cenário do Salmos 2, Deus conclama as nações rebeldes a obedecê-lo, dando prova de reverência, honra e respeito a quem odiaram durante tantos séculos. Essa conclamação é apresentada em 4 exortações distintas. A exortação à prudência, exortação ao aprendizado divino, exortação ao servir ao Senhor com temor e alegria, é a exortação a adorar ao Senhor. Então, todos aqueles que louvam, aqueles que ao louvor tem a missão, tem o efeito na nossa vida de calmaria. Você pode perceber, você não consegue dormir, você coloca um louvor lá bem calminho, o que acontece? Você começa a ficar calmo, você alegra a nossa alma. Então, em todo momento, nós temos que louvar ao Senhor, não só do louvor propriamente dito, mas com nossas ações. Em tudo que nós fizermos, seja algo de gratidão a Deus. Gratidão a Deus em sacrifício por tudo que Ele nos fez. Então, essa lição, por mais que a gente talvez já leu essas passagens, mas nunca teve o declínio como hoje, a gente nunca parou para analisar essas profecias ditas na antiguidade e que se cumpriram e que nos fazem hoje fazer uma reflexão de um cenário. E um dia muito propício como esse, né? Como um dia de Páscoa. Então, desde já eu quero agradecer ao pastor André por aceitar o convite mais uma vez. Na verdade, a primeira vez eu fui convidado, dessa vez você é o convidado, mas eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pela parceria de sempre, tá? Antes de você fazer a conclusão, eu quero só deixar aqui uma conclusão minha, para o entendimento dos irmãos. Então, o Espírito de Cristo estava nos salmistas, falando através deles há pelo menos 1000 anos antes de vir à Terra como tão esperado Messias. Então, lá nos Salmos, já haviam falando dele já há cerca de 1000 anos, antes dele chegar aqui na Terra. Então, existem várias maneiras pelas quais os Salmos falam de Cristo. Em alguns ouvimos o Pai falando ao Filho, como o Salmo 2,7. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Em outros, Cristo é apresentado como um bom pastor. Por exemplo, a gente fazer uma comparação, depois você pode ver aí na sua casa e fazer. Compare o Salmo 23 com João 10. Ele é o rei, Salmo 24. E a cabeça da sua igreja, compare o Salmo 8 com o Hebreus 2. Então, no final, em todos eles, Cristo é o Senhor de todos os salmos. Então, a minha gratidão a Deus, a minha expressão de alegria nesse momento, nesse domingo, nesse dia, é obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por ter morrido em meu lugar. Obrigado por ter dado o amor expresso em Jesus Cristo pela minha vida. Eu agradeço a Deus e por hoje eu estar no caminho dele. Então essa fica a minha observação, a minha conclusão sobre a lição de hoje. E Deus abençoe, que você possa fazer a conclusão. Quero aqui agradecer o Eliel por esse convite, Eliel. Eu sou muito feliz e grato a Deus pela sua vida, pela sua família, tá? Muito obrigado, que Deus possa te honrar. Um dia mais você e sua esposa, Márcia, companheira, muito minha amiga, me ajuda muito, pessoa assim de Deus, que Deus possa prosperar, multiplicar todos os seus caminhos, seu ministério, sobre o seu filho, que você vá bem, que tu e tua esposa sejam uma bênção, em nome de Jesus. Eu quero aqui para finalizar
ler o Salmo 42. Quero aqui frisar novamente que a gente acabou até não falando, mas o pastor ele falou semana passada que os salmos são canções. Muitas canções foram feitas em dias difíceis, dias de lutas, dias trabalhosos, com felicidades, com tristezas, em dias de muitas felicidades, em dias de muita tristeza. Pessoas presas, encarceradas, louvavam ao Senhor. E o Salmo 42 é um salmo que fala muito comigo, eu queria dividir com você. Diz assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim, derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está batido a minha alma? E por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei pela salvação da tua face. Esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá. Os filhos de Corá, eles iam diante do templo e levavam a multidão até o templo, festejando. Então aqui é uma canção feita em felicidade. Só que no momento que foi feita essa canção, eles estavam presos. Mas André, o que tem a ver isso com a revista? Eu quero aqui fazer você meditar. Pegue esse salmo, coloca na sua casa e coloca um louvor que diz assim: aquieta minha alma. Deus falará mais no seu coração sobre esse salmo. Deus falará sobre você de uma maneira sobrenatural. Talvez você não está nos seus melhores dias. Talvez está difícil para você sem cultuar. Talvez o Espírito Santo traz a sua memória dos dias que você estava na igreja, cultuando, sentindo a presença de Deus, chorando, se alegrando. Das vezes que você saiu da sua casa com a sua família, no carro ou a pé, não sei, e ia até a igreja festejando e glorificando ao Senhor. E hoje a sua alma está abatida, pedindo a presença de Deus. Mas no momento que você abrir sua Bíblia e começar a louvar a Deus, através dessa canção, desse louvor, desse salmo, Deus vai te visitar e você vai sentir a presença de Deus novamente. E aqui eu quero encerrar com a conclusão dizendo: louvamos a Deus por seu amor e fidelidade, bem como o seu plano redentor executado por intermédio de Jesus Cristo, e cumpramos com fidelidade e no poder do Espírito Santo a missão de anunciarmos a salvação até os confins da terra para a glória de Deus. Seja um salmo, seja uma canção, faça da sua vida, ainda que seja triste no momento, ou não sei como está passando, mas que venha glorificar o santo nome do Senhor. Por todo o tempo, louve ao Senhor. Eu quero orar por você para a gente finalizar aqui. Pai, nós te glorificamos e exaltamos, Senhor. Muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela tua presença na nossa vida. Nós podemos aqui, Senhor, sentir, Senhor, a tua presença na nossa vida de uma maneira sobrenatural, Pai. Nós somos aqui, Senhor, que a tua glória veio sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, Pai, nessa manhã. Muito obrigado por essa palavra, pela vida do presbítero Eliel, sua família, pela vida da Leide, ó Pai, do Moisés, da Márcia. Muito obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que você tem feito na nossa vida, meu Pai. Ó Deus, muito obrigado pelos ouvintes, por aqueles que são do nosso ministério, por aqueles que também não são e foram alcançados pela Tua Palavra, Senhor. Pois eu creio que a Tua Palavra visitou pessoas e pessoas foram renovadas por ela em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, nos capacita, nos dá força, nos dá coragem, ó Pai. Nós pedimos a Ti a Tua provisão nessa manhã, ó Pai. Que nós sejamos, ó Pai, a carta que o mundo precisa ler, a carta que o mundo precisa ver, ó Pai. Que nós sejamos cristãos verdadeiros, ó Pai, para louvar o Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado por esse momento, ó Pai. Que a paz que excede todo entendimento venha sobre nós e sobre as vidas dos ouvintes, ó Pai, que estão aqui, Senhor, nessa manhã ouvindo essa palavra. Pai, muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus Cristo. Faça com as suas mãos. Com o grande amor de Deus, a glória e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos e todos digam amém. Deus abençoe, um bom domingo em nome de Jesus.